Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Quem fala é o pastor Leone. Eu estou lecionando este módulo de homilética nessa primeira aula que vai tratar sobre os conceitos de homilética e também a introdução à hermenêutica. Tá? Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe vocês. Essa é a escola de líderes, ao qual nós temos aula presencial 2 vezes ao mês. E nós estamos aqui fazendo essa aula porque nós estamos com a preocupação daqueles que não puderam participar, e até mesmo que você que assistiu a aula presencial, quer enriquecer um pouco mais, mas esta aula número 1, ela tem como objetivo rudimentar de criar aqui realmente as primícias que vai ditar todas as regras das próximas aulas, porque nós iremos tratar principalmente o assunto de hermenêutica, que é de suma importância. Então, que você seja edificado nessa aula, que você seja abençoado e que você possa crescer na graça e no conhecimento. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, vamos iniciar aqui com a nossa aula. Eu quero aqui já compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam aqui entender o que nós estamos querendo propor no curso, né? Bom, esse curso, como eu já tinha dito, né? Nesse curso é da Redenção Plena, a escola de líderes, ao qual nós preparamos todo o material para atender a necessidade de podemos ali ver futuros mestres, pastores, líderes, professores, ao qual vão com mais esmero usar esta ferramenta que é a homilética para realmente crescer mais na graça e no conhecimento e poder servir melhor a comunidade. Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui o conceito de homilética e a introdução à hermenêutica. Quais são os objetivos que nós queremos atingir? Bom, em primeiro lugar, é lógico que isso vai depender totalmente de você, mas o nosso desejo é que você seja alcançado pelo nosso desejo, em primeiro lugar. E o nosso desejo é que você tenha conhecimentos do elemento de um sermão, você entender o que que abrange quais são os elementos que abrangem um sermão, seja eles expositivos, temáticos, textuais, seja eles decorridos, seja ele narrativo, independente qual seja a forma do sermão, é ideal que você saia desse curso entendendo todos os elementos de um sermão. Nós queremos também que você saia desse curso sabendo confeccionar diversos tipos de sermões. Como eu já disse, seja ele expositivo, temático ou textual, você vai aprender a fazer os seus próprios sermões. Essa é a ideia, é que você saia deste curso entendendo como funciona a confecção do sermão. E você vai ter uma pasta com vários sermões, vai treinar, vai fazer, você mesmo vai elaborar o sermão, assim como o apóstolo, assim como os pastores fazem, assim como os pregadores conhecidos também, fora do nosso ministério, também fazem. Então, essa é a ideia. Adquirir dicas de oratória. Você vai aprender aqui como falar, como se projetar, como eu devo, qual é a postura que eu devo ter num púlpito ou até mesmo diante de uma sala de aula. Então nós vamos aqui aprender realmente essas dicas de oratória, perder os vícios, parar com repetições, com formas repetitivas. Então isso conota muito nervosismo. Então a ideia é que nós venhamos quebrar todos esses paradigmas, todas essas objeções e fazer com que você entenda como funciona a oratória com excelência, a oratória de forma correta. Aqui também nós vamos entender a observar a ética do púlpito. Nós queremos que você observe a ética do púlpito, porque no púlpito exige que você tenha uma ética não só de postura, mas também de consciência. Então, como eu devo me portar, o que eu devo falar? Será que a roupa que eu estou é adequada? Será que a forma como eu conduzo a liturgia da mensagem, não do culto, mas a forma como eu conduzo a mensagem, eu posso fazer muitas piadas, posso estar sempre fazendo gracinha, ou eu devo tratar com muita dureza? Em qual momento eu devo falar isso ou aquilo? Então, a ética de púlpito realmente vai direcionar você a ter uma postura correta e falar aquilo que realmente é devido.
adaptar-se às solicitações dos convites. Isso é muito importante, né? Porque quando nós vamos em outro ministério, os ministérios não são igual à redenção plena. A ideia é que o ministério, por exemplo, da Assembleia de Deus, ele tem uma cultura própria, ele tem uma doutrina própria, ele tem um uso e costume próprio. Quando você vai, por exemplo, numa igreja batista, eles têm uma outra cultura também. Então a ideia é que você entenda que há inúmeras culturas. E quando você receber um convite, você tem que se adaptar para que você não cause escândalo. Então, isso é um dos objetivos deste curso, tá? Bom, qual o material que nós vamos precisar para que nós venhamos aqui desenvolver bem nesta matéria? Bom, em primeiro lugar, caderno, caneta, lápis, borracha. Todo seminarista, todo estudante de teologia, ele deve anotar sempre. Se você não tem o hábito de anotar, comece a criar, porque isso será importante não somente no estudo desta matéria, mas para as outras matérias e também no momento que você estiver lendo a Bíblia. Você sabia que é importante você fazer anotações no momento do estudo da sua devocional? É importante que você faça anotações, que você coloque os pontos importantes, os personagens que estão ali, o tempo, a data, quem era o rei, enfim, todos os elementos são importantes para que você entenda melhor a compreensão. E quando você anota, isso já é de forma cognitiva e cientificamente comprovado, você aprende muito mais. Você consegue galgar um aprendizado cognitivo de uma forma maior do que simplesmente observar. Então, um dos pilares do aprendizado é a anotação. Esse é um dos pilares que é o qual você mais aprende, né? Pasta de sermões ou caderno. Você deve ter aí uma pasta de sermões ou caderno. Não precisa ser exatamente uma pasta, mas se tiver um caderno, é legal você separar no caderno só para que você faça e treine os sermões, porque você vai desenvolver de forma sermonária, fazendo os seus próprios sermões, praticando. Não existe realmente evolução melhor e maior. Você só aprende praticando. E você vai errar, você vai acertar, e com isso virá o crescimento. O crescimento virá com a prática. A Bíblia, eu indico que você tenha no mínimo três versões de Bíblia. Que não dá para mostrar aqui. Eu, por exemplo, tenho aqui pelo menos umas 20 versões. Isso contando com Bíblia em outros idiomas e tal. Mas eu tenho pelo menos umas 20 versões. O ideal é que você tenha no mínimo três versões. Por quê? Porque você vai ter aqui versões dinâmicas e equivalentes. Pastor, o que é uma tradução dinâmica e o que é uma tradução equivalente? Bom, primeiramente, a tradução dinâmica é aquela Bíblia conhecida como, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje. Então, você tem a NTLH. Você tem também uma tradução chamada NVT. A NVT também, que é a versão transformadora. Você tem, por exemplo, a Bíblia NVI, que ela é mista, ela é um pouco equivalente, um pouco dinâmica, mas a tradução dinâmica é aquela tradução contemporânea. É a tradução que você vai aprender, ou vai ler no sentido de forma contemporânea, de uma linguagem mais simples, de uma linguagem mais do nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos a Bíblia Mensagem, que além de ser dinâmica, ela usa de muita paráfrase, ela usa elementos idiomáticos, expressões idiomáticas do nosso tempo. Então, ela vai pegar e lançar um versículo que ele tenha um entendimento mais simples, um entendimento mais objetivo para nós. A tradução, por exemplo, equivalente já é diferente. É aquela tradução um pouco mais próxima do texto original. E não que a dinâmica não seja. A proposta da dinâmica é fazer com que você entenda melhor. Então, se você tem dificuldade de entender os versículos da Bíblia, tem uma Bíblia dinâmica. Ela vai te ajudar bastante. Porém, a equivalente é essencial porque ela te aproxima mais do texto original. Então, por exemplo, a ARA, que é a Almeida Revista e Corrigida, ou, por exemplo, a RC, que é a Almeida Revista, perdão, a RC, que é a Almeida Revista e Corrigida, e a ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Então, nós temos aí duas Bíblias que são mais equivalentes ao texto. Outra também que tem bem próxima do texto também é a revista, a Corrigida Fiel.
Então, nós temos aí outras também que são próximas do texto Receptus, que é a King James, que foi a tradução de Erasmo de Roterdã. É uma tradução também boa, uma tradução já um pouco já arcaica, mas ela está próxima do texto, então são traduções excelentes. Então nós temos aí a NVI, como eu falei já também, que ela é bem próxima ela é um pouco mista, dentre a dinâmica equivalente, né? E então tenha no mínimo três, e dentre elas dinâmica e equivalente, para que você seja enriquecido com o ponto de vista da tradução de outros tradutores. Outra coisa que nós devemos ter também é a Bíblia de estudo. Tenha pelo menos uma Bíblia de estudo. Uma. Pelo menos uma. Por quê? A Bíblia de estudo te ajuda a você ser elucidado pelo o intérprete. A Bíblia de estudo foi alguém que foi lá e estudou, fez uma exegese do texto, colocou relatos históricos, geográficos, eh, econômicos, enfim, sociais, e você vai ter ali um enriquecimento do texto. Você vai conseguir chegar próximo do que realmente estava acontecendo naquela época. Essa é a ideia. Nós temos também dicionário, né? Eu coloquei dois tipos de dicionário aqui: dicionário bíblico e dicionário comum. Por que o dicionário comum? Se nós usaremos a Bíblia. O dicionário comum é para que venha nos ajudar a entendermos palavras, justamente quando nós pegamos Bíblias de traduções equivalentes, como uma ARA, uma RC, uma ACF, enfim, quando nós pegamos uma tradução um pouco mais arcaica na sua linguagem, existem palavras que não estão no nosso cotidiano, mas tendo um dicionário, nos ajuda a entender melhor esta posição. Então, o dicionário é ideal, tá? O dicionário bíblico, eu coloquei o léxico aqui também, nos ajudará a entender as palavras da Bíblia. Por exemplo, o Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? O que é o Monte Horebe? O que é, por exemplo, a palavra talento? O que significa talento na Bíblia, né? Será que é um talento de aptidão? O que a Bíblia está tratando sobre a questão de talento? Ou é um talento de unidade de medida? Então nós vamos aprender no dicionário bíblico e no léxico essas questões, tá? O léxico ele trabalha a palavra no geral mais semanticamente para que você aprenda de forma na sua raiz os vários, como ela se comporta em vários textos. Então, ela vai te dar uma forma abrangente como ela se comporta nos vários textos, tá? Um comentário bíblico. É ideal que você tenha no mínimo três comentários bíblicos também, tá? Eu aconselho ter. Porém, o comentário bíblico também é exaustivo e também custa, né? Então, faça aos poucos a sua biblioteca. Faça aos poucos. É necessário para que você cresça, você tenha a sua biblioteca particular, né? Aqui vocês estão vendo aqui um pedacinho da minha biblioteca, né? Um pouco aqui dos meus livros, né? Tem um pouco aqui os livros do lado que eu separei para mostrar para vocês, pertinente à matéria. Mas o ideal é que vocês façam aos poucos, tá? Então tem aí o comentário bíblico, porque o comentário bíblico nada mais é também do que um comentário versículo a versículo que o exegeta fez a sua tradução, a sua hermenêutica, e já deixou para você mastigado ali o que quer dizer o texto, no seu ponto de vista, claro, e na sua confissão de fé. A enciclopédia também é muito legal porque ela te dá um contexto, um panorama histórico, um panorama geográfico, ele te dá realmente uma ideia de como você pode entender o que é periférico à história central da Bíblia. Isso é muito legal. Tem muitas enciclopédias boas, muito bacanas. Nem sempre são de editoras cristãs, mas vale a pena ter, porque nos ajuda muito a entender e corroborar também arqueologicamente, geograficamente, historicamente, sociologicamente, todos os elementos que corroboram na veracidade das escrituras. Tenha um livro de cada matéria. Nós iremos ter aqui várias matérias, vários módulos. Um dos módulos que nós estamos fazendo agora é o módulo de homilética. Mas nós teremos aqui outras matérias. Teremos a matéria, por exemplo, no próximo módulo, que será de hermenêutica. Então, o ponto é que nós devemos ter um livro, pelo menos, de cada matéria. Então, de homilética, adquira um. Por exemplo,
Eu tenho aqui, eu vou ter que colocar aqui no próximo a bibliografia, você pode ver que eu tenho vários aqui. O segundo aí é este livro aqui do Braga, né, do James Braga, que é o livro de como preparar mensagens bíblicas. Excelente, tem esse livro, ele não é um livro muito caro, é um livro bom, não é muito exaustivo, é um livro até mesmo uma leitura de, se você tem hábito de ler, uma leitura de uma semana. Lógico que uma semana corrida. O ideal é que você faça, use esse livro de forma acadêmica, estudando ele, né? Então, para que você consiga colocar em prática tudo aquilo que o autor coloca, né? Tem outros também, por exemplo, aqui, ó, esses daqui são todos de homilética, né? Todos esses daqui, ó. Esses daqui também são todos de homilética, como eu falei, tenha no mínimo um, né? Mas se você quer crescer mais, o ideal é que você tenha vários, né? Eu tenho aqui os livros do Gil Moraes, né? E muito bacana. Esses livros aqui são excelentes, muito bons, né? Tenho aqui também um livro maravilhoso. Esse daqui foi um dos que me ajudou a fazer o meu TCC, que é a pregação expositiva, é excelente também, do Hernandes Dias Lopes. Nós temos aqui também do Hamish Richard, que é um curso de teologia, mas também ele trabalha muito essa questão da homilética no sentido do sermão expositivo, né? Ele caminha muito para o sermão expositivo. Tem também outro aqui também, a pregação expositiva do José de Godoy Filho, também é voltado para esse ponto, e um pequeno livro também sobre sermão expositivo, né? Que direciona nessa questão da homilética, certo? Um ponto também que eu quero tratar com vocês é que nós teremos aqui um pouco da hermenêutica, mas eu quero indicar aqui alguns livros. Por exemplo, esse daqui, que é A Espiral Hermenêutica. Tenham esse livro, meus irmãos. Esse livro aqui é completo. Esse livro aqui é maravilhoso, porque ele nos ajuda de forma completa, completa mesmo. Ele trabalha de forma completa é, a como interpretar a Bíblia. Então ele te dá uma espiral hermenêutica de interpretação que te faz realmente aprender mais das Escrituras. Então é muito bom. Ele vai trabalhar sobre teologia bíblica, teologia sistemática, exegese, hermenêutica. Ele vai falar um pouco sobre homilética. Ele vai falar sobre tudo. É excelente esse livro, porque tudo está relacionado à hermenêutica, inclusive também à homilética. Tem outros dois também aqui que eu queria mostrar para vocês rapidamente, que é o esse daqui que é um simples, ele não é lógico, ele é simples porque ele não é tão grosso assim, mas tem um conteúdo muito rico aqui que é do Gordon Fee e do Douglas Stewart. É excelente. Entendes o que lê? Isso vai ser um dos temas da nossa aula, tá? Entendes o que lê. Porque quando você lê, você entende tudo realmente? Você está fazendo uma leitura correta das escrituras? Você não tem criado pressuposto na sua leitura, então esse livro nos ajuda nisso. E nós temos aqui a tríade da hermenêutica, assim como a Espiral também é um camalhaço, né? Um livro grande, mas de grande valia, porque ele trabalha de uma forma diferente da Espiral, mas é um livro que nos ajuda a entender na sua tríade a forma histórica, a forma teológica e a forma interpretativa. É muito bom. É um livro maravilhoso, né? E é isso, meus amados. Eu tenho aqui, coloquei à disposição, né, de todos os livros que nós usamos aqui para fazer a nossa, é, a nossa bibliografia, os livros que foram usados para confeccionar essa aula, né? Eu não fiz essa aula da minha concepção, né? Sempre quando nós vamos fazer elaborar uma aula, nós temos que basear em algo já pronto, né? Em pessoas que fizeram doutorado, mestrado, que escreveram livros. Nós temos que nos basear em artigos, enfim. Então nós temos aqui livros, ao qual eu compartilho com vocês que boa parte, né, que estão aí e outros também que não estão, né, que eu tenho de material aqui ele, digital também, em posse digital, mas que está aí à disposição de vocês, caso queiram comprar um desses. Como eu falei, o ideal é que vocês tenham pelo menos um de cada, tá? Então, se eu pudesse indicar, tenham aqui o do James Braga, certo? Esse aqui de hermenêutica, perdão, de homilética, e para a hermenêutica, comprem este. Este aqui é o Papa da hermenêutica, tá?
do Grant R. Osborne. Bom, vamos seguir então? Bom, primeiramente, vamos lá. Vamos para agora entrar propriamente na aula. O que é homilética? No grego, homiletikos, que significa estar à companhia de, assembleia. Quando você pensa em homilética, você tem que pensar no seguinte: o seu sermão, a sua pregação, elas têm que estar acompanhada de algo, de uma estrutura. Ela tem que estar alicerçada num, no meio, no método ao qual você vai pregar baseado na reunião de algo. Então, é estar à companhia de um sermão reunido de uma forma como uma assembleia. Então, o ideal é que você entenda que a homilética, ela é essencial e só o cristianismo usa esse método. Se você for em qualquer outra religião, nenhum deles usa o método homilético. Não que isso seja exclusivo nosso, porque não é. A homilética começou lá na Grécia. Os gregos tinham um hábito que era como um esporte para eles de fazer oratórias nas praças. Então, o que eles faziam? Eles falavam nas praças, diante da multidão, e aqui era uma forma de colocar o seu pensamento filosófico para fora. Então, ele colocava e expunha suas ideias. Assim como Sócrates, Aristóteles, nós temos também vários outros filósofos da época que conseguiram alcançar com seus pensamentos lógicos da vida. Eles colocavam raciocínios lógicos, né, da vida, das suas observações. Então, eles usavam um método de homilia, que nada mais é do que uma ferramenta dentro da homilética. Então, nós cristãos, desde o primeiro século, nos baseamos nesse método para podermos nos comunicar, para podermos falar, para podermos nos expressar melhor e alcançar de forma mais eficaz, né? Então, nós temos aqui algumas definições, né? Bom, primeira definição, o que é então a homilética? A homilética é a ciência e a arte da pregação religiosa, construção, preparação e transmissão. Você passa por esses três processos. Você constrói a ideia da mensagem, você prepara, organiza ela e você transmite. A homilética no final, o resultado final da homilética é a transmissão. Só que ela passa por esse processo de construção e preparação. Você constrói dentro dos textos bíblicos o que Deus falou ao seu coração, aquilo que veio de de uma certa forma, ao qual Deus ministrou no seu coração, ao qual a devocional falou com você. Aí você pega tudo isso, prepara, organiza e faz a transmissão. Nós temos também outra definição, né? Segundo, já que a pregação é a fiel exposição do sentido correto de um ou mais textos da Bíblia, ilustrando a exposição e aplicando a vida dos ouvintes, envolvendo-os de tal maneira que são satisfeitas suas necessidades, sendo que esta comunicação é feita por uma pessoa com uma experiência real com Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Então, assim, as pessoas vão na igreja para ouvir a voz de Deus, para entender o que, não somente para congregar, é claro, né? O principal aspecto de nos reunirmos é para congregarmos, para compartilharmos das maravilhas do Senhor, cultuarmos ao Senhor, mas a pessoa, no momento da mensagem, ela tem as suas expectativas, ela tem a sua forma. Então, assim, a pregação no sentido correto, ela vai atender a satisfazer as necessidades ao qual a igreja tem buscado, ao qual o Senhor tem para a igreja em primeiro lugar, né? Porque não são somente aquilo que eu preciso, mas aquilo que Deus quer ministrar. Com isso, essa pessoa tem que ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, que tem uma experiência real com Cristo. Essa é a definição também da homilética. Outra definição, por John Stott, é expor as Escrituras, esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida
e seu povo lhe obedeça. O ideal do sermão é que a palavra de Deus fale, ou melhor, Deus fale através da sua palavra. Então é isso, é a exposição da escritura de forma fiel, de maneira que Deus fale através da palavra. Outra definição que também, a pregação é típica do cristianismo. Nenhuma religião fez da reunião regular e frequente de grupos de pessoas para ouvir instruções e exortações religiosas, uma parte integral do culto divino, como o cristianismo. Então, como eu falei, a homilética, a pregação, ela é típica do cristianismo. Se você for no judaísmo, no islamismo, qualquer outra religião, não vai usar desses meios de pregação pautadas na homilética, usando as ferramentas da homilética, você não terá esse tipo de ferramenta sendo usado em outras religiões. Então, ela é uso propriamente do cristianismo, segundo John A. Broadus. Bom, Gilton Moraes, que é um dos livros que eu apresentei para você, também diz: jamais o pregador deve perder de vista que o fim da pregação é satisfazer a necessidade humana, né? Com a apresentação das verdades divinas. Então, jamais o pregador deve perder de vista que o objetivo, o fim da pregação é satisfazer as necessidades humanas. Então nós temos que entender o seguinte: não satisfazer no sentido que pregar aquilo que o ouvinte, a igreja quer ouvir. Não. Mas nós entendemos que quais são as necessidades segundo a apresentação da verdade divina, segundo as Escrituras. A Bíblia vai tratar sobre vários temas. Sobre pecado, sobre justiça, sobre juízo, vai tratar também sobre cura, sobre milagres, vai tratar também sobre comunhão, vai tratar também sobre comportamento cristão, sobre ética cristã. Então, esta é a ideia. A ideia é esta, que nós temos que entender que existe uma verdade a ser pregada, né? Não na necessidade daquilo que eu quero, mas daquilo que as escrituras nos oferecem. Segundo Wisber, também, ele diz o seguinte: quando mudamos a mensagem de Deus, mudamos o Deus da mensagem. Olha aí. Quando nós mudamos a mensagem de Deus, nós mudamos o Deus da mensagem. Isso é importante. Por quê? Porque nós precisamos realmente ter uma interpretação correta. Porque se nós mudarmos a mensagem de Deus, aquilo que o autor pretendeu dizer, nós mudamos todo o Deus da mensagem. Não é o Deus da Bíblia que nós estamos pregando. Não é a palavra de Deus, mas é qualquer outra coisa. Por isso que nós temos que tomar cuidado com muitos destes que pseudos pregadores, profetas, que dizem estar falando da parte de Deus, mas entregam profecias, revelações, mas sem estar pautados nas escrituras. E isto é um perigo à nossa fé e à fé de outros, tá? Ele também diz também que não é suficiente pregar a mensagem correta. Precisamos pregar com os motivos certos. Então isso é importante. Lembre, uma coisa que nós vamos falar muito nesse curso é que você pregador, você ministro, você mestre, não é a pessoa mais importante ali, tá? Fique claro isso. Quem é a pessoa mais importante ali? Lógico, você pode dizer é Deus, sim, claro, no sentido divino, de culto, mas além de você, a pessoa mais importante é o ouvinte, é o auditório, é a igreja de Cristo. Porque nós achamos que o pregador é aquela pessoa, muitas vezes se constrói essa ideia que o pregador é aquele que chega e é o pináculo do culto. Não, o pregador é um instrumento de Deus. O pregador ele está ali simplesmente para cumprir o objetivo e a vontade do Senhor. Então nós temos realmente que entender que você não é a pessoa principal, mas sim a igreja é a pessoa principal. Tá? Então nós temos que pregar com os motivos certos. Mesmo que seja a mensagem correta, quais são os motivos? Eu estou pregando para a minha glória? Eu estou pregando para que seja reconhecido? Eu estou pregando para que depois eu receba um tapinha nas costas? Não pense dessa forma. Haverá dias que você pregará muito bem, que as pessoas vão entender. Haverá dias que você pregará muito mal. Isso é comum para qualquer pregador, mas o que nós temos que ter em mente é que nunca é sobre nós, mas é sobre o povo que está ouvindo, a igreja que está ouvindo, eles são mais importantes do que nós, tá? Então, essa foi um pouco dos conceitos da homilética. Agora,
nós vamos entrar na segunda parte aqui da nossa aula e entender o seguinte. Nós falamos de hermenêutica e nós vamos entrar aqui agora na hermenêutica, sobre a introdução da hermenêutica. Com isso, a hermenêutica e a homilética, ela elas se usam, elas são interligadas. Se você quer pregar uma mensagem, você vai depender da hermenêutica. Se você está ali fazendo uma hermenêutica, é porque você usará a homilética. Porque não tem como você transmitir sem homilética. Então, as duas, elas são correlatas. Elas dependem uma da outra. Você pode fazer um estudo, lógico, se você não vai pregar, você pode fazer um estudo usando a hermenêutica, usando de elementos até exegéticos, tá? Mas, a princípio, você tem que entender que nós dependemos uma da outra. Então, o que acontece aqui? Existe uma lógica. E você pode ver aqui que essa lógica está aqui, ó. Primeiramente, o texto, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós encontramos ali a mensagem a qual Deus falou aos nossos corações. Nós meditamos nela. E nós vamos encontrar o seguinte: do texto, nós temos a seguinte lógica. Nós temos ele, depois nós vamos enxergar a sua estrutura. E depois nós vamos encontrar a verdade. Então você tem o texto da Bíblia, você tem ali a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus nas suas mãos. Quando você abre nela, você vai encontrar a sua estrutura. E dentro dessa estrutura, nós temos vários elementos. Elementos como análise de gênero, nós temos também é, o significado pretendido, nós temos os elementos geográficos, os elementos sociais, enfim, toda a contextualização. Essa seria a estrutura. Com isso, nós chegamos na conclusão da verdade. Então, nós encontramos aqui esta forma ao qual trará uma, entre aspas, inovação. Eu até coloquei aqui embaixo aqui essa inovação. O que seria isso? Uma forma que nós saímos lá de trás, saímos lá do significado pretendido e chegamos aqui para o que realmente significa para nós. O que significou e o que significa. Lembre dessas duas palavras. Essas duas palavras serão muito importantes para a hermenêutica e para a confecção dos sermões. O que significou e o que significa. O que significou para o autor e o que significa para mim. São duas coisas que nós temos que ter em mente e nunca esquecer em nenhuma das nossas interpretações. Aí nós temos aqui um quadrinho muito bacana. Olha que legal aqui. Dentre a exegese para a hermenêutica, tá? Nós temos aqui o que significou, como eu já havia dito, e o que significa. Nós temos aqui o texto e o contexto no sentido, não no sentido de contexto para o texto, mas no contexto atual, moderno. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar aqui pelo seguinte exercício. Vamos falar sobre exegese. Talvez você já ouviu falar dessa palavra, alguns pronunciam de forma correta, que é exegese. Esse seria o termo, mas vamos falar como o popular fala, todo mundo fala. A exegese nada mais é do que uma extração. A palavra exegese significa tirar de dentro para fora. Então, quando você pega as escrituras, você pega aqui, por exemplo, um dicionário, uma Bíblia, um Novo Testamento grego, certo? Nós temos o grego, nós temos aqui também, deixa eu pegar aqui para vocês, só um momento. Nós temos aqui a Bíblia hebraica, aqui a Stuttgartense, né? Nós fazemos a exegese desses textos aqui no original, né? Essa leitura, aqui no caso do Antigo Testamento, o, o hebraico. Nós pegamos aqui também o Novo Testamento, que é a língua grega, né? Inclusive, nós temos também a Septuaginta, ou melhor, a Septuaginta, né? Que é o Antigo Testamento no grego, tá? Então,
que foi a Bíblia a qual Jesus também usou, tá? Foi a tradução que Jesus usou na época, né, do seu ministério, que todos usavam na época, porque a Septuaginta foi uma das escritas, uma das traduções por Ptolomeu, que era um rei há 300, 200 e poucos anos antes de Cristo, que tem um certo mito sobre os 70 escribas, que eram 6 de cada tribo, né? Enfim, há uma mitologia e um marketing da época para é, ter essa fama, né? E segundo eles, a tradução foi tão fiel que os 72 escribas escreveram palavra por palavra. Então há um mito diante de tudo isso, né? Ninguém pode comprovar essa questão em si. Mas, voltando aqui, o que é então a exegese? A exegese nada mais é do que a extração de dentro para fora. Então, como eu faço uma exegese? Você vê muitos pregadores falando, não, porque eu fiz uma exegese do texto, porque quando você faz uma exegese, isso você chega na conclusão correta. Realmente, é verdade. Porém, todo pregador faz uma exegese correta? Obviamente que não. Eu vou explicar o porquê. Para você fazer uma exegese, você precisa ter e saber a língua original. Olha aqui, ó, é o primeiro passo. A exegese é o primeiro passo, porque você lê na língua original e chega na exegese. Olha que coisa. Então, nem todo pregador sabe fazer uma exegese, porque ele não conhece as línguas originais. Então, você só consegue fazer uma exegese se você conhecer as línguas originais. É lógico que você não precisa ser perito nas línguas originais. Eu fiz, não sou perito. Eu sei ler, sei. Se eu pegar um texto, eu leio de forma fluente, porém, tanto no hebraico quanto no grego. Mas a questão é que nem todas as palavras eu sei. Então eu vou recorrer aonde? A um léxico, a um dicionário. Aí eu consigo fazer uma exegese do texto. Posso ser lento, mas vou fazer de forma devagar, de forma tranquila. Vou remontar as palavras, que é assim que se faz, uma exegese. Então, esse é o ponto. Tá? Bom, aí da língua original nós chegamos para a exegese, que acabamos de explicar como é que se faz. Porém, a exegese caminha para a teologia bíblica. Aqui já está pronta a exegese. Então, quando você pega, por exemplo, uma teologia bíblica, você acaba chegando na conclusão que a teologia bíblica nada mais é do que o estudo de texto por texto. Por exemplo, eu tenho aqui uma teologia bíblica, né, uma das teologias bíblicas que eu gosto bastante, que é do George Led. É a teologia do Novo Testamento. Ele não é uma teologia sistemática, ele é uma teologia que trabalha texto por texto. Então, o que que é legal? É você entender que a teologia bíblica, ela é o exercício da exegese. Então você já fez ali, assim como o comentário bíblico, assim como a enciclopédia, então já é o exercício da exegese, tá? Você tem aqui a teologia bíblica, que fica dentro aqui do que significou, tá? Então, nós temos ali todo o versículo por versículo, o que o texto fala, para quem ele está falando, em qual ano foi escrito. Então, isso é a teologia bíblica, né? Aí, diante disso, nós temos aqui, entre dividida aqui o que significou, o que significa, a teologia histórica. Só que antes de falar da teologia histórica, eu quero falar da teologia sistemática. Por quê? A teologia sistemática, ela pega tudo isso aqui e organiza em temas. Então, por exemplo, vamos só entender aqui. O que significa a sistêmica? A forma sistêmica da teologia. É a forma, são as perguntas que você tem e serão respondidas. Então, eu tenho uma pergunta e eu preciso que ela seja respondida. Aonde eu vou encontrar? Na teologia sistemática. Por quê? Porque ela vai tratar de doutrinas. Então, um exemplo, sobre a pessoa de Cristo. Eu gosto de usar esse exemplo porque é bem simples. Jesus Cristo, ele se fez homem, certo? Porém, a pergunta é, ele era 100% Deus? Ele era 100% homem? Ou ele era 50-50? Porque nós sabemos que ele era Deus. Mas ele era 100% Deus ou 100% homem? Então, ou era 50-50, ou era semideus. Então, na teologia sistemática, nós vamos encontrar de forma organizada tudo isso. Por exemplo, o sangue de Cristo.
O que que ele faz? O que que ele purifica? Por exemplo, os elementos da ceia. O que são os elementos da ceia? Por que nós precisamos ceiar? São perguntas que nós temos e nós precisamos ser respondidas na teologia sistemática. Com isso, nós temos também a teologia histórica. O que que é a teologia histórica? É a teologia sistemática que foi usada no passado. Então, por exemplo, Agostinho de Hipona, lá do século terceiro, quarto, qual foi a forma sistemática que ele pensou sobre a salvação? Qual que era a ideia dele sobre igreja? O que que ele tinha, qual que era a ideia sobre igreja? Então, nós temos aí uma ideia do passado, como eles pensavam. Por exemplo, eu vou lá para Eusébio de Cesareia, que era um dos pais da igreja. Como é que Eusébio de Cesareia pensava? Na época da patrística, que eram os pais ali da igreja, como é que eles pensavam? Por exemplo, quando eu vou lá para a era da escolástica, Tomás de Aquino, o que que ele pensava, Tomás de Aquino? Como é que era a teologia de Tomás de Aquino? Quando eu vou, por exemplo, para a reforma protestante, como os reformadores pensavam? Então, a teologia histórica é justamente a teologia sistemática do passado. Então, isso é importante para que nós venhamos entender como nós chegamos nas conclusões dos dias de hoje. É importantíssimo, tá? Então, é importante nós sabermos também teologia sistemática. Então, você só encontra isso na história, da história da igreja, da história da Idade Média, da história da Reforma, da história da Escolástica, da Patrística. Então, isso é importantíssimo, tá? E o que que a teologia sistemática abrange? A doutrina sobre Deus, a doutrina sobre Cristo, a doutrina sobre o Espírito Santo, a doutrina sobre a igreja, a doutrina sobre a salvação, a doutrina sobre o pecado, sobre o homem, a doutrina sobre a escatologia, que é o estudo dos fins dos tempos, não é Apocalipse, tá? Apocalipse significa revelação, não é. Nós falamos muito de forma apocalíptica, mas Apocalipse significa revelação, revelação. Então, a escatologia é o estudo dos fins dos tempos, né? É o que virá no futuro. Então, nós temos escatologia. Então, esses temas são realmente temas importantíssimos aonde são respondidas as nossas respostas dentro da teologia sistemática. E a teologia prática? A teologia prática é aquilo que você coloca em prática, é aquilo que você coloca para ser executado. Tudo isso aqui você vai executar aqui e através da onde? Da homilética, da transmissão. Você vai transmitir para que isso vire prática. Tudo bem? Então vamos continuar. Aí a importância da hermenêutica, né? A palavra hermenêutica deriva do grego, hermeneuin, e significa interpretar. A arte de interpretar. Podemos definir como a ciência que define os princípios ou métodos para a interpretação do significado de um texto. E isso é importante, porque realmente a hermenêutica, ela é uma definição, ela define os princípios, os métodos para que nós venhamos interpretar de forma correta o significado do texto. Porque o texto não é uma caixinha de surpresa. Você não pode ser como um misticista, como tem muitos judeus misticistas e tem muitos cristãos que aderiram a esse costume judeu de abrir a Bíblia e hoje ter um significado, amanhã ter outro. Não, a Bíblia só tem um significado. Você pode até mesmo usar de aplicações de formas diferentes, mas o significado é um. E sempre quando nós temos um único significado, vai existir também uma única aplicação. Então, nós podemos tirar um, dois, três tipos de aplicações, porém, a Bíblia, ela caminha nesse sentido de única interpretação, tá? Único sentido. Bom, aí o Osborne, como eu já mostrei para vocês, que é o escritor da Espiral Hermenêutica, alguém que realmente, eu falo para vocês que é uma obra excelente, vocês têm que ter essa obra. Ele trata de três formas. Primeiro, a hermenêutica como ciência, como arte e com caráter espiritual. Ciência, porque, como nós já falamos aqui no slide passado, no slide que já falamos aí anterior, ele trata de forma lógica, ordenada,
as leis da interpretação. Então você vai ter aí a hermenêutica também como ciência. Então ele vai te levar para um lado lógico. Então, se um ateu, por exemplo, ouvir uma mensagem, ele tem que entender de forma lógica e ordenada. Por isso que o sermão ele serve para isso, para que uma pessoa que não conheça a cultura cristã, não conheça o cristianismo, a palavra de Deus, ela ouça a mensagem e entenda de forma clara, lógica e ordenada. Nós temos também a hermenêutica como arte. Arte não no sentido artístico. Arte não no sentido como Van Gogh, o pintor, como o cantor. Não, não é isso, gente. Arte no sentido de que, por ser um conhecimento que adquire e exige habilidade, competência para explicar as leis interpretadas, as passagens selecionadas. Então, você tem que adquirir esta arte de interpretar, de buscar interpretação, porque a hermenêutica ela faz com que o que é obscuro virar clareza aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. Ele pega um texto que está ali, parece ser um texto difícil de interpretar, porque alguém que não tem habilidade vai ser ministrado por alguém que tem habilidade, que no caso é você. Você tem habilidade para interpretar o texto. Então, quando alguém ouve uma mensagem, por exemplo, vou usar um exemplo, por exemplo, o apóstolo está pregando. No momento que ele está pregando, ele vai explicar aquela mensagem no seu sentido cultural, no seu sentido interpretativo, e aquilo te traz uma luz. Então, isso é uma arte de fazer com que você, a pessoa que tem a habilidade, que tem a competência, ela aplica as leis da interpretação da passagem que ela está usando, e aí com isso vai te trazer luz ao seu coração. Também como caráter espiritual, e isso aqui é o mais importante, deve ser realizado na dependência e na direção do Espírito Santo. Por mais que nós venhamos ter livros, por mais que eu tenha um livro, né, do Osborne, eu tenho um livro do Osborne, eu vou aqui me aprofundar, vou virar perito, mestre, doutor. Se você não orar ao Espírito Santo de Deus, você está sozinho nessa. E nós só fazemos as coisas de Deus, a obra do Senhor, se nós estivermos, primeiramente, sendo dirigidos totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode pregar, você pode ser professor, você pode ser um mestre, você pode ser alguém reconhecido aí fora. Se você chegar ao ponto de um dia andar sem a dependência do Espírito Santo, eu sinto muito lhe dizer, você está sozinho. Porque tudo que nós fazemos é na dependência do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos é na dependência do Senhor. Então nós precisamos ter isso em mente, que nós fazemos tudo na dependência do Senhor. Então você deve orar antes, você deve pedir a direção de Deus. Então isso é de extrema importância e indispensável atitude, porque você precisa depender totalmente do Espírito Santo. Então, a interpretação como ciência, como arte e como caráter, principalmente com caráter espiritual. Tá? Bom, aí como é que nós chegamos nessa fase da pregação? Existe um ciclo, existe um caminho a ser trilhado. Primeiramente, nós vamos entender o que o texto significa para mim. Você vai preparar um sermão para pregar. Você vai preparar uma mensagem, né? Só que aí vem os ciclos das fases. Então, o que o texto significa para mim? Perdão, o que o texto significa para o autor? Qual foi a intenção do autor? Quando você pega lá, por exemplo, Ezequiel, qual foi a intenção do registro do autor? Quando eu pego, por exemplo, João, eu vou ler Apocalipse, escrito por João, pelo o discípulo e apóstolo, qual foi a intenção dele escrever a carta ali de Apocalipse, o livro de Apocalipse? Então eu tenho que entender o que o texto significa. O que o texto significa? Significou para o autor. O que ele queria dizer? Então eu faço uma exegese. Com isso, lembrando que a exegese só é feita nas línguas originais, né? De forma que nós viemos extrair ali realmente a intenção fiel ali do autor. Depois, nós fazemos aqui uma devocional. O que o texto significa para mim? É uma pergunta. Tá faltando aí a interrogação? Peço perdão a vocês, mas é uma pergunta. O que o texto significa para mim?
é uma devocional. Aí vem a terceira pergunta: como compartilhar isso com o próximo? O que o texto significa para mim? Aí vem a homilética. A homilética é essa ferramenta que vai te ajudar a transmitir aquilo que a mensagem significou para você. Então, essa é a ideia, tá? É os ciclos da fase de você montar um sermão, de você transmitir uma mensagem. Primeiramente, o que significa, o que o texto significa, o que o texto significa para mim, eu na minha devocional, e como eu vou compartilhar isso com o próximo. É através da homilética. Aí, vem um ponto aqui muito interessante. Pode parecer brincadeira, mas vocês sabiam que a maioria dos membros da igreja não sabem ler a Bíblia? Muitos têm uma concepção de leitura da Bíblia, né? E eu não estou querendo levar para o lado místico, não, eu estou falando do lado prático. Vamos pensar o seguinte: você, quando lê a Bíblia, você entende tudo que você lê? Aí eu faço a pergunta ali do Gordon Fee, no seu livro Entendes o que lê? Quando você lê, você entendes o que lê? Você está entendendo o que está lendo? Quando você abre a Bíblia e você lê ali capítulo por capítulo, você está realmente entendendo? Então, eu quero te dar aqui algumas diretrizes aqui de como você ler e entender o texto bíblico, tá? Se você não fazia isso, comece a fazer a partir de agora, que você vai ter muito sucesso numa real interpretação e entendimento, porque o ideal é que você leia e entenda. A minha professora sempre falava isso. A professora Márcia falava o seguinte, que ler é entender. Então ela falava, ó, vocês vão pegar o texto grego, o texto hebraico, vocês têm que ler e entender. Né? Vai pegar o texto da Bíblia, das Escrituras, você tem que ler e entender. Se você não entendeu, é porque você não leu. Porque ler só tem um objetivo. É, é você pegar aquilo que está escrito, você pegar ali uma epígrafe e você colocar na sua mente, através dos seus olhos e dos seus lábios, pronunciando, ou somente pelos olhos, o entendimento do que o autor quis dizer. Então, com isso, primeira coisa que nós devemos fazer. Lembra da dependência do Espírito Santo? A Bíblia é um livro escrito por mais de 40 autores que Deus inspirou. E ela é um livro realmente também histórico, um livro geográfico, é um livro que está falando de uma sociedade distante, está falando de um socialismo, está falando ali de economia, está falando de reinado, de monarquia, está falando ali de histórias de povos que não existem mais. Mas, além de tudo isso, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Tenha isso em mente. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, ore. Ore a Deus para iluminação. Você precisa orar. O Espírito Santo de Deus, ele é o único que nos convence da justiça e do pecado e do juízo. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Filipenses 4:13 diz o seguinte, que o querer e o realizar vem de Deus. Você pode ler, você pode ser um doutor, tem muitos doutores hoje de teologia, que são ateus, que são pessoas que são liberais, que não vê a divindade nas escrituras. Tem muitas pessoas assim. Então a teologia, ela realmente é algo que pode é, trazer muitos benefícios, mas muitos podem olhar de outros meios e métodos e formas. Então é ideal que você tenha em mente que, primeiro, nós devemos orar a Deus para a iluminação. Segundo, nós devemos leia o texto e o seu contexto. O que que é ler o texto e o seu contexto? Aí eu queria falar sobre duas coisas. Não está escrito aqui, mas eu queria que você anotasse isso. Nós temos aqui, eu vou usar a caneta preta e a caneta azul. Nós temos o contexto remoto, que é um contexto distante, e nós temos o contexto imediato, que é essa canetinha preta aqui, que é o que está recente. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um exercício aqui para que vocês entendam. Essa caneta aqui, eu vou colocar, não sei se dá para vocês verem, acho que não. Vou colocar aqui, ó. Essa caneta aqui, ó, tá próxima de mim? Sim ou não? Está próxima, né? Então, ela é o meu contexto imediato. É o que está próximo de mim, tá? Porém, essa caneta aqui,
que é o contexto remoto, esse é o contexto imediato, tá? Próximo. Este contexto remoto tá bem aqui, ó, dentro da xícara aqui, da minha xícara, certo? Agora, eu te faço a pergunta: essa caneta está perto ou está longe de mim? Está longe, né? Então, nós temos que entender que se ela está longe, eu vou ter que caminhar um caminho, vou ter que pegar um caminho mais longo, fora do meu conforto aqui, para buscar esta caneta. Então, esse aqui é o meu contexto remoto, é o contexto distante, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque haverá uma leitura de um texto que você vai fazer que você precisará consultar o que o contexto está dizendo, o que o contexto ajuda a você entender o que o texto está dizendo. Então, com isso, você vai fazer essas duas consultas, ou o contexto imediato ou o contexto remoto. Por exemplo, quando você está lendo o livro ali de Tiago, você vai ver Tiago falando algumas coisas relacionadas à prática cristã, que é um livro muito prático, é um livro muito pastoral e excelente para que nós venhamos ler dia a dia. Você vai ver ali que Tiago está falando de coisas muito simples da vida. Então você não precisa fazer uma contextualização distante. Não, o próprio contexto imediato te ajudará a entender o texto, certo? Agora, por exemplo, quando eu leio João 12, que fala que Jesus, o próprio João, está falando aí que Jesus é o mesmo que o profeta Isaías é, falava, né, mencionava. Aí eu vou pegar aquilo ali e falar, poxa vida, mas espera aí, o que o profeta Isaías falou, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no livro de Isaías, sair de João 12, e lá no livro de Isaías 6, entender o que está falando. Como, por exemplo, Jesus em Lucas 4, quando ele fala assim, que o Senhor me ungiu, me levantou para libertar os cativos e oprimidos. Ele está fazendo uma leitura de Isaías. Então, para mim entender aquele texto, eu tenho que ir lá para Isaías 61, certo? Então, eu tenho que fazer algumas contextualizações distantes também. Nem sempre nós temos contextualizações próximas. Então, que é, no caso, o contexto imediato. Então, se eu não tiver o contexto imediato, eu preciso fazer um contexto remoto. Esta é a ideia, tá? Bom, outra dica também de como ler a Bíblia é leia devagar, respeitando pontuações. Meus amados, uma leitura, ela deve ser realmente feita com esmero. Lembre disso. Lembre que você deve valorizar a sua língua em primeiro lugar. A língua que Deus te deu, que é a sua língua, que é o português. Você é um brasileiro, você fala a língua portuguesa do Brasil, e com isso nós temos que valorizar a nossa língua. Então, nós temos que fazer o seguinte: quando você for ler, leia devagar. Eu não estou falando que você vai errar. Eu estou falando, mas que para que você entenda melhor, você precisa ler e respeitar vírgulas. Por exemplo, coloquei aqui, ó. Leia devagar, vírgula, respeitando pontuações. Nós temos que ter uma pausa aqui nas vírgulas para respirar, parar nas pontuações, entender as perguntas. Quando tiver uma interrogação, por exemplo, isso aqui é uma interrogação. Eu não posso dizer como ler a Bíblia. Não, eu tenho que entender. Como ler a Bíblia? É uma pergunta. Então, nós temos que entender que existe um método gramatical para ser respeitado, né? Então, leia devagar. Se você não entendeu, leia mais devagar ainda, até que você consiga ler rapidamente. Existem métodos de leitura dinâmica que eu, particularmente, sim, eu tenho minhas dúvidas, mas eu prefiro que você leia devagar para que você venha entender o que o texto está dizendo, tá? Leia um livro de forma lectio contínua, capítulo por capítulo. O que que significa lectio contínua? É uma palavra em latim que nos faz e nos obriga a ler capítulo por capítulo, sem pular. Sabe? Ah, hoje eu vou ler o Salmo 91. Amanhã eu vou ler o Salmo 23. Amanhã eu vou ler o Salmo 41. Amanhã eu vou ler Mateus capítulo 12. Então, a ideia é que você não fique pulando, tá? Leia diariamente
capítulo por capítulo. Por quê? É ideal que você entenda o que o livro está dizendo. Leia como uma teologia bíblica. Lembra que eu falei para vocês que a teologia bíblica ela trata livro por livro? Ela não trata o tema de forma geral, mas livro por livro, que é um exercício da exegese. Então, leia para que você entenda o que, por exemplo, o livro de Mateus está falando. Quem era Mateus? Por que Mateus escreveu aquilo? Qual era a intenção de Mateus? Então, assim, para que você entenda isso, né, sobre o que Mateus falou, sobre os personagens que Mateus cita, qual é o estilo literário que Mateus escreveu. Então, nós temos que entender livro por livro. Isso é uma dica muito boa para que você entenda melhor as escrituras. Outra dica: faça pergunta ao texto. Olha que interessante, gente. Você deve fazer perguntas ao texto. Quando você lê, aí você fala assim, um exemplo, Jesus, quando estava lá curando aquele cego, ele pegou o barro, ele cuspiu naquele barro. E aí você pergunta por que Jesus cuspiu no barro? É uma pergunta. Você pode fazer pergunta para o texto. E aí você vai, através das perguntas, buscando informações. Então, com isso, nós entendemos que as perguntas do texto são importantes. O porquê disso, o porquê daquilo, porquê assim, porquê assado, isso nos ajuda a chegarmos numa identificação do texto melhor, tá? Identifique aqui os personagens, olha que interessante. Identifique os personagens do texto, objetos, vestimentas, locais, datações, governos, culturas, expressões idiomáticas. Gente, isso aqui é excelente. Quando você está com um livro ali anotando, você vai pegar, por exemplo, Atos, capítulo 17, um exemplo. Você está anotando ali. Aí você está vendo ali a história de Atos 17, quem está ali no texto, quais são os personagens. Ah, tá fulano, tá Paulo, tá isso, tá aquilo, tá fulano aqui. E você vai entendendo o que está acontecendo, o que está rolando nessa história. Isso vai fazer o quê? Com que abra o leque do seu entendimento. Você vai se preocupar com as vestimentas. Então, assim, os locais, datações, onde que a pessoa estava? Quem estava lá? Quem estava governando? As culturas, como é que era a cultura da época? Né? Citou alguma coisa aqui, as expressões idiomáticas. Por exemplo, expressão idiomática, uma que Paulo fala e que eu acho interessantíssima. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Meus queridos, essa expressão não é uma expressão que nós usamos no dia a dia. É uma expressão idiomática. O apóstolo Paulo está usando essa expressão aqui e de algo que nós não usamos. Então, nós temos que anotar isso aí. Eu não entendi o que que é, vou anotar para ver. Então, isso vai te ajudar a entender melhor. Identifique as formas gramaticais, sujeito, substantivo, preposições, advérbio, é, conjunções, pronome. Peço perdão aqui, o pronome também está errado, tá? Está escrito errado. Artigo, interjeções, numeral, enfim, a forma gramatical. Isso nos ajuda muito. Nossa, pastor, mas, poxa vida, estudar português, eu não gosto de português, meus amados. Eu sei, é difícil. Eu também era uma pessoa que nunca gostei de português, mas eu entendi em Deus que quando nós precisamos crescer, nós precisamos encarar esses desafios. E um dos desafios é fazer aquilo que muitas vezes nós não gostamos. Aprender mais e crescer na graça e no conhecimento. E isso faz parte do nosso crescimento. Nem tudo é legal de estudar, nem tudo, mas é necessário. Então, busquem livros gramaticais. Eu tenho um livro de gramática ali do Everaldo Bechara, é um livro também, um trabalhaço muito bom, excelente, me ajudou muito, tem me ajudado até hoje. Sempre quando tenho dúvidas, eu recorro ao Bechara. Identifique o gênero, olha lá, identifique o gênero que você está lendo. Qual é o gênero do livro que eu estou lendo? Por exemplo, o lei. O que é livro de lei? Aí não pego lá um livro, por exemplo, Levítico, Deuteronômio, Números, Josué, tem um pouquinho. Nós temos ali Êxodo, um pouquinho também. Um livro de narrativa, por exemplo, 1 Samuel, Samuel, Reis, Crônicas. Você pega ali Esdras, você pega Neemias, Esther. É uma narrativa, é uma história. Né? Você pega, por exemplo, Mateus, é uma narrativa também. O gênero de poesia. O que seria poesia? Poesia é uns salmos,
Tá? O que que isso, tudo isso faz diferença? Seja um livro de sabedoria, profecia, apocalíptica, parábola, epístola, porque a forma deste livro, o gênero deste livro, vai determinar como você deve interpretar. Isso é muito significativo na sua interpretação. Quando você lê, por exemplo, um livro de poesia, não é a mesma coisa de você ler uma parábola, não é verdade? Quando você está lendo uma parábola, você não interpreta da mesma forma. Então, é, nós temos que aprender essas regrinhas para que nós possamos ler e interpretar. Por exemplo, se eu levar tudo que a poesia fala de forma literal, eu crio um problema. Por exemplo, sabedoria também é a mesma coisa. E por aí vai. Então, nós temos que entender qual tipo de gênero nós estamos lendo e entender que cada um deles exige uma forma de interpretação única e exclusiva para eles, tá? Não crie pressupostos, meus amados. Respeite sempre. Eu vou até ticar os dois aqui, porque os dois fazem parte um do outro. Respeite sempre, sempre, sempre o significado pretendido do autor, a intenção do autor. O que o autor quis dizer? Por que não criar pressupostos? Nós somos peritos em criar pressupostos. O cristão, ele tem uma, principalmente nós pentecostais. Eu vou falar nós pentecostais, não é, de forma, né, de degradativa. Não quero denegrir os pentecostais de forma alguma. Nós somos pentecostais, acreditamos na no avivamento do Senhor, realmente no fervor do Espírito Santo. O ponto é que quando nós vamos fazer uma leitura, nós temos que ler de forma gramática histórica, não de forma figurada. Não criando já na nossa imaginação uma história que nós vamos já ler e já dar um significado para essa história. Não, meus amados. Nós precisamos entender o seguinte: em primeiro lugar, quando nós pegamos, por exemplo, a passagem lá do Bom Samaritano, olha que interessante. O bom samaritano, vamos falar um pouquinho da história. O bom samaritano, ele estava, né, no mesmo lugar que onde estava o levita e o sacerdote, né? Então, a história começa assim. Havia um homem caído no chão, totalmente machucado, totalmente ferido, e aí este homem estava lá. Com isso passou o sacerdote, passou o levita, depois veio o bom samaritano e cuidou dele, levou para a hospedaria, pagou lá todos os custos e falou que voltaria para buscar ele, né? Então nós fazemos uma interpretação já quando nós lemos. Muitos fazem isso. Por exemplo, qual o leitor que já cria seus pressupostos, ele já vai imaginando. Nossa, havia um sujeito perdido, o pecador. Aí passou o sacerdote. O sacerdote significa o pastor da igreja. O levita significa o cantor, o ministro da igreja. O bom samaritano é Jesus. Aí ele levou o pecador para a hospedaria, para a igreja, que é a UTI. E aí ele foi lá e pagou as duas, com duas moedas, que é a ceia e o pão. E com isso, ele foi, mas ele disse que se ficasse alguma coisa para pagar, ele voltaria. Então, ele foi embora, mas ele vai voltar. Meus irmãos, olha que interpretação mais fora da caixa. O objetivo da parábola tem um único objetivo, de explicar sobre algo. Jesus queria falar para os fariseus que o fariseu que questionou ele, que os samaritanos não eram um povo bem visto para os judeus. Então ele quis dizer o seguinte, que passou um judeu que era levita e um sacerdote que era judeu, né? E um sacerdote também que era judeu. Um levita que era judeu e um sacerdote que era judeu. Os dois passaram lá e não estenderam a mão para aquele que estava necessitado. Aí veio o bom samaritano, que era alguém que eles desprezavam, e ajudou esta pessoa. E ele colocou ainda o bom samaritano. Então, assim, ele foi, cuidou daquela pessoa e tal, e disse que voltava. Qual que é o objetivo dessa mensagem? É dizer para os judeus o contraste, que os judeus se autotitulavam como pessoas de
da alta escala, os santos, né? Nós somos aqueles que cumprimos a lei, os samaritanos não. Aí Jesus deu vontade de falar, tá vendo? Olha, olha essa parábola aqui. O samaritano fez e vocês não fizeram. Então Jesus está dando um contraste, né? Então a ideia é de não criarmos pressupostos para não tirarmos conclusões malucas, conclusões que, de uma certa forma, não faz sentido algum, né? Parece fazer um sentido interpretativo, mas não é o que o autor quis dizer. E onde nós vamos encontrar isso? No seu contexto, no significado pretendido, né? Então, nós temos que, primeiramente, entender o que o autor quis dizer, depois sim fazemos uma interpretação correta e aplicamos de maneira correta, tá? Bom, aí nós vamos para erros gramaticais aqui, né? Você depois vai consultar na sua Bíblia alguns erros gramaticais. E eu queria compartilhar com vocês, eu vou usar aqui meu celular para ser mais rápido. Por exemplo, abra sua Bíblia aí agora, neste momento. Abre ela aí em João capítulo 1, tá? João capítulo 14. João 14, ali no versículo 1 e 3. Eu estou lendo na linguagem NAA, tá? Que é a nova Almeida atualizada. Eu não citei aqui, mas ela é uma linguagem também mista como a NVI, tá? Ela tem uma linha equivalente, porém também dinâmica, mais contemporânea, tá? E aqui, olha que interessante, João 14, 1 a 3. Jesus está falando o quê? Jesus está falando uma sobre o futuro. Ele está falando, ele está querendo tranquilizar os discípulos. Aí ele está falando o seguinte, olha aqui, ó. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Olha que interessante, eu te faço uma pergunta. O que Jesus fez? Jesus estava tranquilizando o coração dele, certo? E o que Jesus falou que ia fazer quando fosse? Eu vou te dar alguns minutos para pensar. O que será que Jesus falou para eles que iria fazer? Talvez você está pensando assim, não, Jesus foi preparar um lugar. Jesus foi preparar um lugar para os seus discípulos. E eu quero aqui mostrar para você como nós erramos gramaticalmente. Ele está dizendo o seguinte: na casa de meu pai existe muita, muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então já existe muitas moradas. Ponto. Se não fosse assim, olha lá. O se não fosse assim. Eu até coloquei aqui, ó. Se não fosse assim. Por que ele está falando isso? Porque ele tá dando uma garantia. Ele está dizendo, ó, na casa, ele está prometendo, ó, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse desse jeito, se não fosse assim, dessa forma, eu já lhe teria dito, né? Já teria dito a vocês. Pois vou preparar um lugar para vocês. Aí ele começa a falar, né? E quando eu vos preparar um lugar, tal. Então ele está dando uma garantia que existe muitas moradas. Ele não está indo preparar, a morada já existe. Tá entendendo a diferença? É um erro gramatical. Nós cometemos erro. Muitas pessoas falam: Ó, Jesus está indo preparar um lugar, foi preparar um lugar para nós. Ele está preparando. Ele está, como diz da gramática, né? Ele está fazendo um ato incompleto que nós chamamos de, de pretérito imperfeito. Ele está preparando, né? Ele está preparando. Não existe um tempo, não existe. Ele está preparando. Então, é um pretérito imperfeito. Então, o que acontece? O ponto aqui é que Jesus não está prometendo que vai preparar nada. Não, já há moradas. Então, ele está dizendo, se não fosse assim, aí eu teria dito a vocês, né? Então, isso é um dos erros. Vamos pegar aqui agora, Mateus 6:33. Olha, quero compartilhar com vocês aqui, ó, Mateus 6:33, tá? Então, abra comigo aí. Eu não preparei aqui a Bíblia para abrir junto, né? Poderia ter preparado, mas não consegui, tá? Na próxima oportunidade, quem sabe. Então, nós pegamos aqui Mateus 6:33 e nós vamos ler aqui a parte que ele fala sobre buscar o reino de Deus. Olha aqui, ele diz aqui, ó.
Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Eu te faço uma pergunta, eu vou deixar alguns minutos para você pensar. Todas estas coisas significa o quê? O que significa todas estas coisas? É todas as coisas do mundo? São todas as coisas do universo? São todas as coisas da galáxia? São todas as coisas que existem na sua casa? Então nós temos que entender o que significa todas. A palavra no grego ali é todas. Tá falando tudo, realmente, é fato. Porém, o que significa esse todos? Por exemplo, estão todos aqui, todos vocês que estão vendo esse vídeo, está aqui comigo? Sim ou não? Não. Eu estou sozinho, certo? Está eu e minha família aqui. Então, todos da minha família estão aqui. Mas toda a parentela da minha família está aqui também? Não. Só eu e minha casa. Eu, minha esposa e meus filhos. Então, nós temos que entender o que seriam então todas essas coisas. É todas as coisas que ele cita no contexto imediato, no contexto próximo. Então, ele está falando o quê? Ele está falando ali sobre observar as aves do céu. Elas não trabalham, elas não fiam, mas todo dia tem alimento para elas. As plantas, olha lá as plantas, né? Por que que você está preocupado? Se nem Salomão, com toda sua glória, ele se vestiu tão bem quanto as plantas. E ele vai falando: vocês são filhos. Se eu cuido bem das aves, se eu cuido bem das plantas, não vou cuidar bem de vocês, que são meus filhos? Então não se preocupem com o que é a vez de comer, de plantar. Descansem no Senhor. Ele está preparando, está cuidando de tudo. Então, o que Jesus está querendo dizer sobre todas essas coisas, então? Ele está falando que lhe serão acrescentadas todas essas coisas, todas essas coisas para satisfazer e suprir as suas necessidades. Então, não é tudo que existe na terra, é todas as coisas que realmente nós necessitamos. Deus pode fazer tudo? Pode. Efésios fala, né? Efésios, se eu não me engano, Efésios 3:20. Deus faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus pode fazer coisas extraordinárias? Sim. Mas o texto, vamos falar do texto. O que o texto está querendo dizer é isso. Todas essas coisas. Vamos lá. Outro exemplo aqui agora. Erros hermenêuticos. Nós vamos lá para Isaías. Isaías 54. Abra comigo a sua Bíblia aí, para você ler comigo. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Então, leia comigo que para que você possa entender nesse exercício o que o texto está dizendo sobre Isaías 53, 4, um texto muito conhecido, Isaías 53, praticamente todo cristão sabe o que significa, né, o que fala sobre o Messias, sobre a profecia do que o Messias faria. E um ponto interessante aqui é que nós usamos muito esse texto para falar sobre curas de milagres e curas físicas, né? Não que Deus não faça, nós somos continuistas, nós não somos sensacionistas, nós não acreditamos que os dons cessaram, nós acreditamos que os dons continuam e Deus continua operando milagres. Olha que interessante aqui. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Tá. Aí eu te faço uma pergunta. É, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, muitos pregadores usam que ele levou sobre si. Então, nós estamos sarados e curados. Eu te faço uma pergunta: neste ano, quantas vezes você ficou doente? Neste ano, quantas vezes você passou mal? Então, será se logicamente não existe um problema nessa interpretação? Eu não estou falando que Jesus não pode curar. Eu estou falando que se ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores, será se realmente é enfermidade de doença? Será se são dores de doença? Dores de enfermidade? Dores enfim, de qualquer que seja a classificação, a magnitude da enfermidade, da doença? O que que eu quero convidar a você? A fazer uma leitura no seu contexto hermenêutico. Então, até coloquei erros hermenêuticos contextuais. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o que são essas enfermidades e dores? Se você for ver, continuar indo aqui no 5, ele vai falar, ele foi transpassado por
por causa das nossas transgressões. Ele vai continuar falando, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha aí para você ver. Ele está falando de pecado. Porque até o próprio versículo 4 fala no fim. Ele e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, por conta que ele levou as nossas enfermidades, nossas dores. E o que são essas enfermidades e dores? Todo o contexto vai trabalhar nisso, né? Nós como ovelhas desgarradas, nós estávamos fora do seu caminho, como ovelhas que se desviavam. O versículo 7 vai dizer que ele foi oprimido, humilhado, levado ao matadouro. No versículo 8 ele fala aqui, ó, pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido de novo por causa da transgressão do meu povo. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Então, todo o contexto vai falar sobre isso, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Mas o que é essa enfermidade e dor? É pecado. Lá na frente você vai ver que é citado mais uma vez esse texto. Se eu não me engano, é Marcos ou João, ele cita novamente, falando que para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, Jesus estava curando, ele estava fazendo ali, seus, né, fazendo milagres, cura, mas o ponto é que o autor diz, para que se cumprisse a palavra pelo profeta Isaías, e ele coloca justamente o versículo 4. Porém, o cumprimento não é sobre simplesmente as curas das enfermidades e dores, mas, realmente, o conceito de que ele levaria sobre ele toda esta carga, ele era o filho de Deus, e os sinais mostravam isso. Os mostrais ensinavam que ele iria curar, que ele iria fazer. E ele continua fazendo. O ponto é que o texto caminha para a interpretação do pecado. Então, é um problema hermenêutico contextual, tanto imediato quanto remoto, tá? Bom, vamos lá. Salmos 82:6. Abra comigo aí em Salmos 82:6. Vamos ler aqui o que diz o Salmo. Salmo 82:3. Abra comigo. Vamos ler aqui o que o texto nos diz, né, e a má interpretação dele, tá? Ele diz aqui: Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Aí vem um ponto aqui, né? Muitos pregadores, já vi muitos pregadores usando esse texto de forma errada, dizendo assim: Meus irmãos, vocês não são pessoas comuns, vocês não são pessoas qualquer, vocês são deuses, porque Salmos 82:6 diz que vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. E é lógico. Por quê? Qual que é a construção da ideia? Se Deus é Deus e nós somos filhos de Deus, automaticamente nós somos deuses. O ponto não é este. Esse não é o ponto da interpretação. Se eu pegar só esse versículo isolado, realmente eu vou caminhar para uma imensidade de interpretação. Mas a ideia aqui é o seguinte: a ideia é entendermos que vós sois Deus no sentido de sarcasmo. Você pode ver que o autor aqui está falando sobre uma justiça que os homens estão cometendo que é injusta. Ele vai falando aqui, ó, Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses, ele julga. Até quando julgarão injustamente pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas, versículo 7, vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julgue a terra, pois a ti pertencem todas as nações. O escritor aqui não está falando que nós somos Deus no sentido de divindades. Ele está sendo sarcástico com as pessoas que estão cometendo realmente uma justiça,
cometendo uma injustiça para com o julgamento, tomando decisões injustas. É nisso que o texto caminha, tá bom? Vamos lá para Mateus agora, Mateus 18, 20. Nós estamos já encerrando nossa aula, mas vamos ler esses textos aqui, tá? Mateus 18, 20. Isso aqui é um texto também que muitos usam de forma inconsciente ou porque já viu bastante alguém falando e reproduzem sem pensar no que realmente o texto quer dizer. Bom, ele diz aqui: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, no nome de Deus, ali estou no meio deles. Aí eu te faço uma pergunta. Vamos pensar no que Jesus instruiu na oração do Pai Nosso. Ele diz o seguinte: quando vocês forem orar, feche a porta do quarto, entra no secreto, que ali Deus estará. Ele não fala isso? Porém, esse texto aqui fala o seguinte: aonde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Muitos falam isso no momento do culto, no momento da mensagem. Olha, meus amados, nós estamos reunidos aqui, aí aonde estiver um ou dois reunidos no meu nome, dois ou três reunidos no meu nome, ali ele estará. Então, esse é o ponto. Se eu digo isso, quer dizer que quando eu estou sozinho, Deus não estará também? É uma pergunta lógica, mas eu vou caminhar para o texto, tá? Para você ver que não faz sentido isso, tá? É lógico que realmente, se nós estamos reunidos, é lógico que Deus estará ali. Mas Deus não estará somente quando estiver dois reunidos. Quando estiver sozinho também ele vai estar. O ponto aqui é o seguinte: o texto está falando propriamente disso, da presença de Deus no momento do culto, no momento que nós estamos reunidos. É isso? Não. Ele está falando de outra coisa. Vamos lá, vamos entender o texto? Olha lá. Versículo 18. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Porém, o contexto disso aqui está um pouquinho acima. Ele vai dizer o seguinte, lá no 15, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vá repreenda-o. E, em particular, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, né, como garantia, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele recusar ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Exponha o assunto à igreja, né, à comunidade. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Considere como alguém fora do meio, né? Aí ele diz, aí vem o texto aqui, caminha, que é famoso. Em verdade lhes digo, tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado dos céus. Em verdade lhes digo que se de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vier a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Olha que interessante. Se nós formos pegarmos o contexto do que ele está falando, ele está falando de duas pessoas, que uma não quer se reconciliar com a outra. Essa está tentando, porém essa não quer se reconciliar. Então essa vai e chama mais duas testemunhas. Então vai lá, chama mais duas testemunhas, né? Uma ou duas testemunhas. Conversa com essa pessoa. Essa pessoa aqui não quer ainda se reconciliar. Então eles levam a situação para a igreja. Olha, igreja, eu estou tentando falar com ele e tal, mas ele não quer falar comigo, ele não quer chegar num acordo aqui da situação, não quer me perdoar. Então a igreja, como testemunha, viu que ele também continua não querendo. Então com isso acontece o quê? Duas coisas. Nisso, este irmão que não quer é perdida a comunhão. Então é desligado do céu esta comunhão. É desligado. Olha aqui, ó. A igreja tentou, o irmão tentou, a testemunha tentaram, a igreja tentou. O irmão não quis. Então, com isso, o que que nós aprendemos aqui? Que o texto está falando de concordarem mutuamente sobre algo, seja um perdão, seja uma reconciliação, seja algo. Então, é aí que o texto caminha, dizendo: porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei. Se houver concordância, se houver comunhão, ali o Senhor estará. Então, não que Deus não está presente se houver dois ou três, realmente ele está. Mas o texto aqui, ele não está falando disto.
E é isso que eu quero que vocês entendam. Que nós temos que, primeiramente, não interpretar o texto de qualquer forma. Nós temos que entender no seu significado pretendido. O que o autor pretendia falar, né? É sobre isto, tá bom? Bom, vamos lá. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7, nós aí já é um erro dogmático, né? Quando nós lemos Filipenses 2:7, um texto bem conhecido, onde fala que Jesus se esvaziou de toda a sua glória. Então nós caminhamos lá para Filipenses 2:7, e aí com isso nós fazemos este exercício, tá bom? Vamos lá, Filipenses 2, capítulo 7. E o texto diz o seguinte: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido como figura humana. A pergunta é: Jesus se esvaziou de quem então? Tá falando que ele se tornou servo? Tá falando que ele se tornou semelhante aos seres humanos? Então, do que ele se esvaziou? Alguns dizem que ele se esvaziou da sua divindade. Porém, isso é muito contraditório. Por quê? Porque Jesus não era Deus? Ele sempre foi Deus. Quando você pega lá João falando, lá no capítulo 1, ele dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? É Cristo, é a palavra. Jesus Cristo, ele é resumido nessa forma de verbo. Ele é o verbo vivo, é a palavra viva, é o Deus puro. Então, se no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo foi a luz dos homens, e o texto continua, é maravilhoso, João capítulo 1. Mas nós temos que entender o seguinte: se ele então se esvaziou, do que ele esvaziou então? Nós não podemos falar que é da sua divindade, nós não podemos, porque Jesus Cristo, ele usou dos seus atributos, sim. Ele não se esvaziou dos seus atributos. Ele usou a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Então, a sua onipotência diante do mar ali da Galileia, quando ele pega ali naquele mar e acalma o vento, a tempestade, e aí os discípulos falam assim: quem é este que até o vento mar lhe obedece? Só um Deus onipotente. Quando ele fala da sua onipresença, ele fala para Natanael, quando estava na figueira, ele fala assim: ó, eu te vi sentado na figueira. Então, quando Deus fala, eu vi Abraão, a sua onipresença atemporal. Eu vi Abraão se alegrando por minha causa. Então, olha que coisa interessante. Nós temos Jesus manifestando os seus atributos. Então, o que define ser um Deus são os seus atributos, né? Então, lógico que eu não quero me aprofundar nessa questão teontológica, sobre a doutrina sobre Deus e nem cristológica. Eu quero mostrar para vocês que nós não podemos cometer erros dogmáticos, tá? E lembrando que dogmáticos são a centralidade das escrituras, tá? O que é a centralidade das escrituras? É tudo aquilo que fere a cristologia, a pessoa de Deus, a trindade, a divindade, tudo que fere as doutrinas centrais sobre batismo, sobre ceia. Então, tudo isso são doutrinas essenciais e dogmáticas, tá? Continuando aqui. Malaquias 3, eu quero abrir com vocês aqui Malaquias 3, tá? Vai ser um penúltimo texto aqui. Malaquias 6, 3, 8. Aí eu não vou abrir aqui a Bíblia, eu vou correr aqui para que você abra aí, tá? Malaquias 3 vai falar o quê? Trazei todo, no que vocês têm me roubado, né? Pode o homem roubar a Deus? E ele vai falar assim: você tem roubado nos dízimos e nas ofertas. Aí, tem alguns pastores que infelizmente agem de má fé, ou alguns pregadores, que vão dizer o seguinte: vão pegar esse texto, no que nós temos roubado a Deus. Desse texto, vão caminhar lá para 1 Coríntios 6, 9 e 10. Aí vai falar o seguinte: não entrarão no reino dos céus, tal, fulano, beltrano, tal, e os ladrões. Aí ele associa o ladrão de Malaquias 3:8 e o ladrão que não vai entrar no céu de 1 Coríntios, né?
Nós temos que entender o seguinte: primeiro, para quem Malaquias estava falando? Ele está falando para nós? Ele não está falando para sacerdotes? Ele não está falando para os sacerdotes cuidarem, receberem as ofertas de forma realmente conforme a lei exigia? Receber a oferta como primícia, não como ele estava recebendo, de qualquer forma, um animal é, totalmente perneta, sem perna, totalmente de qualquer jeito, sem ser a primícia. O dízimo é primícia. O dízimo é algo realmente que nós temos que fazer em primeiro lugar antes de tudo. Então nós não podemos interpretar esse ladrão dizendo que é o ladrão que não dá o dízimo. Não, o ladrão é os próprios ali, os próprios. Eles trazem todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro não é a igreja. A casa do tesouro naquele contexto era uma casa, um depósito. Era um lugar onde se guardava todos os cereais, todo tipo de colheita, animais. Só que estava mal cuidado. Então ele falou assim: ó, vou repreender o gafanhoto, vou repreender ó, toda a peste, vou repreender o devorador, o migrador, vou repreender tudo, se vocês cuidarem. É disso que ele está falando. Porque se estiver aberto, estiver com brecha, o que vai acontecer? Os animais vão vir, hein? Pegar. É isso que ele está falando. Aí o segundo ponto que fere parte dogmática é dizer o seguinte: se você não der dízimo, você vai para o inferno. E você tem que ser um dizimista, tá, irmão? Isso aí é fato. Não estou falando para você não ser. Você tem que ser dizimista. Você tem que manifestar a sua gratidão através de dízimos. Mas, quando você fala assim, ó, você é ladrão, você está roubando a Deus e você não vai para o céu por conta disso, você está criando um problema. Porque a salvação não é pelas obras, a salvação é em Cristo Jesus, é por meio da graça. Como diz um texto muito recitado de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então ninguém vai poder chegar lá e falar assim, ó, não, eu fui salvo porque eu fui uma pessoa muito boa. Eu fui salvo porque eu fui um dizimista fiel. Eu fui salvo porque eu sempre ofertei. Eu fui, não, não, não. A salvação vem por meio da graça. É lógico que um cristão genuíno manifestará a sua gratidão a Deus através de uma contribuição fiel de um dizimista. Se você é dizimista fiel, você está manifestando ali a sua fé em obras. Mas não são as obras que nos salvam. Tá? Então, Malaquias 3:8 e 1 Coríntios 6, de 9 a 10, vai justamente levar para esse sentido, tá bom? Então, assim, tudo que é dogmático está aqui, ó, na Trindade, divindade de Jesus, salvação pela graça, a volta de Cristo, confiabilidade das Escrituras, entre outros assuntos. Tudo isso são dogmas, dogmas da igreja, de confissão de fé, tá bom? Um último texto, que no caso aqui, eu acabei esquecendo de colocar, mas é interessantíssimo, tá? Eu não falei isso na aula presencial, mas vou citar aqui. É de João, eu até se falei lá, mas eu esqueci de comentar com vocês. João capítulo 10. João capítulo 10, 10. Quando nós lemos aqui João 10, 10, olha que interessante. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A pergunta é aqui: Jesus está falando de qual ladrão? Quem é o ladrão aqui do texto? Eu vou deixar você pensar aí, eu sei que você já tem a resposta. Você talvez está pensando assim, não, o ladrão aqui é o diabo. De fato, o diabo, ele não deixa de ser um ladrão, ele não deixa de ser um assassino de almas, ele não deixa de ser um destruidor, mas o texto não está falando aqui do diabo. Sério, pastor, o texto não está falando de diabo, não, não está falando. Se você for ler o contexto aqui, e não precisa ser o contexto remoto, o distante, se você for ler o contexto imediato aqui, nós já encontramos a resposta. Jesus está falando aqui o seguinte, que ele é o bom pastor, que ele está falando que as ovelhas de Israel foram guiados por muito tempo pelos fariseus, pelos saduceus, por estes. Mas estes não estão interessados nas ovelhas. Eles não amam o cheiro da ovelha. Eles não têm, realmente, um amor e um apreço pelas ovelhas.
Eles só querem tirar a lã da ovelha. Eles só querem realmente roubar. Eles querem destruir. Através do quê? Da imposição da lei. Vocês só vão ser salvos pela lei. Vocês só vão ser realmente transformados se vocês cumprirem toda a lei. Coisas que eles mesmos não faziam. Então Jesus começa a falar assim: Eu sou o bom pastor. Ele diz aqui, ó, em verdade digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Olha que coisa. Tá vendo aqui o contexto já tá falando. Todos que são que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas do Senhor não lhes darão ouvido. Se você é ovelha de Cristo, você não vai dar ouvido a qualquer mensagem, a qualquer pastor. Não, você vai realmente ouvir pastor, o pastor verdadeiro, que é Cristo Jesus. Olha aí, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A ovelha precisa de pastagem para sobreviver. O que os fariseus, os líderes da época estavam oferecendo, que eram os que vieram antes dele, ofereceram para as ovelhas coisas que não traziam alimento, que não ajudavam a ovelha, que não é, davam bem-estar para a ovelha, que não salvavam a ovelha. É por isso que ele fala no versículo 10: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Estão entendendo? Então, meus amados, são erros hermenêuticos contextuais. Esse daqui é um exemplo de erro hermenêutico contextual. E nós queremos criar em vocês uma realmente uma cultura de buscar em Deus, com essas ferramentas, uma interpretação correta do texto. É um caminho longo, não é um caminho fácil, não é uma trilha fácil, mas dê passo a passo, busque no Senhor. Não queiram chegar no final com pressa. Vivam a cada momento. É igual uma viagem. Imagina só que você está viajando com um carro que anda 50 por hora, daqui lá na Bahia. E aí esse carro, ele não é veloz. Mas em vez de você se preocupar se ele está andando rápido ou lento, aprecie a viagem. É isso que tem que pensar. Aprecie a viagem. Porque quando você faz isso, você esquece um pouquinho da distância do percurso, esquece um pouquinho da velocidade. Você só se preocupa em apreciar a viagem. Então aprecie a viagem. Deus quer que você seja preparado e cresça apreciando este momento de crescimento, tá bom? Não se preocupe somente com o resultado final, mas aprecie a viagem, tá? E eu quero ler a conclusão aqui com vocês desta aula. Para desenvolvermos uma boa homilética, não basta só falar bem. Realmente, isso é fato. Quantas pessoas vocês não conhecem aí que falam muito bem, né? Que tem uma boa oratória, mas não tem conteúdo? Aí eu continuo aqui. Mas é necessário fazer a interpretação correta das escrituras, respeitando a intenção do autor, sem colocar os nossos pressupostos à frente do significado pretendido. Muitas pessoas cometem erros, meus amados. Erros drásticos, porque não respeitam a intenção do autor, não respeitam a vontade do autor. Então, com isso, essas pessoas cometem equívocos, elas acabam tendo problemas e com isso também elas acabam levando a igreja a cometer heresias. Porque a igreja confia naquele que está ministrando. Ela entende que ele está ministrando é alguém apto e habilitado. Mas que essas pessoas não sejam nós, que não sejamos nós essas pessoas que correm para um sentido de pressupostos e guiam a igreja para um aprisco, para um abismo, não para um aprisco, né? Mas guiam a igreja para para um abismo. Então, com uma boa hermenêutica, estamos aptos para colocar a homilética em prática, que é a nossa meta neste curso. Então, fazendo uma boa interpretação, uma boa hermenêutica, com certeza a sua homilética ela vai ter ótimos resultados, porque fazendo uma boa hermenêutica, nós ficamos despreocupados, porque a mensagem que será transmitida através da homilética, ela realmente será uma homilética muito
consistente nas Escrituras, tá bom? Meus amados, eu quero aqui encerrar esta aula, quero aqui dizer a vocês que sou muito grato por que vocês tenham assistido até o final desta aula. Espero que vocês sejam aqui edificados em Cristo Jesus, que nós possamos aqui alcançar os nossos objetivos. Primeiro, a minha expectativa é que você seja, como eu disse, o próximo mestre, o próximo pastor, o próximo a ser realmente aquele que estará aqui no meu lugar no futuro, ensinando outras pessoas, tá bom? Porque a glória não é nossa, a glória é do nosso Senhor e Salvador, tá? Que Deus abençoe sua vida. Nós desejamos aqui da Escola de Líderes, aqui da Redenção Plena. Um forte abraço a você, que você estude durante a semana e que você alcance no Senhor realmente grandes coisas e um grande aprendizado. Crescer na graça e no conhecimento. E lembre-se, se é ministério, então que seja com excelência. Forte abraço, meus queridos. Deus abençoe.